Senhor. Estamos aqui hoje em Andradina, aqui na Praça do Centro, né? Já viemos aqui uma vez pregar com os irmãos. Viemos trazer uma mensagem aqui, né? De arrependimento, compartilhar aí, né? Com as pessoas aqui de Andradina. Estamos aqui em Andradina. Também compartilhem meu trabalho. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, Andradina. Jesus fala para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Tudo que está escrito neste livro, nas Escrituras, as profecias, elas vêm se cumprindo. E muitas vezes as pessoas não percebem, por falta de conhecimento, ficam atrás muitas vezes de certas religiões, igrejas que pregam prosperidade, que pregam bens, que pregam vida boa, mas não preparam o povo para o que há de vir. E tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Jesus profetizou, Daniel profetizou, apóstolo João, que escreveu o livro de revelação, homens, discípulos de Deus, o apóstolo Paulo também profetizou, e o principal que foi Jesus, né? O Filho de Deus. E a palavra que hoje vamos meditar, Gálatas 5, que fala da liberdade em Cristo, a liberdade cristã. Muitos usam da liberdade e da graça para vestir a capa do pecado. Não, eu estou na graça. Eu estou na graça, Jesus perdoa, eu posso pecar à vontade. Não é bem assim. A palavra é bem clara. O pecado, o salário do pecado é a morte. Aquele que peca constantemente, sabendo que é pecado, pode acontecer a morte. Na minha cidade, infelizmente, um colega de trabalho, que foi colega de trabalho, conhecia a palavra, vinha no meio evangélico, a gente alertava, cuidado, quantas vezes foi exortado, mas buscou em outras coisas, conhecendo a palavra, até que um dia tirou sua própria vida. Infelizmente, por mais que alertado foi, o espírito da morte estava rodeando ele. Por causa do quê? Porque a pessoa não quer se consertar diante de Deus.
A pessoa continua preferindo vestir a capa do pecado, continua vivendo na injustiça, praticando iniquidade, aí na hora que vem a morte, é como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. O pior, né, que tirou a própria vida. E ele não tinha poder sobre isso, porque Jesus venceu a morte. Jesus tem a chave da vida e da morte. Apocalipse 3, versículo 7. Eis que possui a chave de Davi, o que eu fecho, ninguém abre, o que eu abro, ninguém fecha. Está na palavra. É o próprio Senhor que tem o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, que está escutando essa mensagem, que está acompanhando ao vivo. É Jesus Cristo. Foi Jesus que pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele pagou um alto preço por nós, para que todos chegassem ao acesso à salvação. Quando Jesus veio para o seu povo, muitos deles não receberam. E começou a pregar para os gentios, buscou as ovelhas de Israel, depois usou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para que esse evangelho chegasse até nós hoje. Até que esse evangelho chegue a todos. E Jesus, quando ele morre na cruz, o véu lá em Jerusalém, no templo, o véu se rasga, para que todos tenham acesso à salvação por meio da fé em Jesus. E nós vamos meditar aqui Gálatas 5, que fala sobre a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui é o apóstolo Paulo escreveu essas cartas à igreja de Gálatas. Portanto, permanecei firmes, e não sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. E Paulo vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se deixar de circuncidar. Então aqui os judeus, eles praticavam a circuncisão. Hoje não precisa mais circuncisão. A circuncisão tem que ser o nosso coração, o teu coração. O teu coração tem que ser circuncidado pela palavra e pela lei do Senhor. Obediência. Essa é a circuncisão. É aqui, ó, na mente e no coração. Onde está o teu coração, onde está a sua mente? Nas leis do Senhor, na palavra, ou está no mundo, ou está nos prazeres deste mundo? Então, a circuncisão nada vale mais, aquele costume judeu. Para quem sabe o que é circuncisão, né? Hoje a circuncisão é aqui, ó, está na mente e no coração. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Entretanto nós, pelo Espírito Santo, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis um pouco que de fermento levela toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensarei de outra forma, mas aquele que vós perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Aqui o apóstolo Paulo fala que todo fermento revela toda a massa. Tem muitas pessoas voltando para antigas fábulas, voltando ao judaísmo. Ah não, eu tenho que fazer a circuncisão. Ah não, eu tenho que seguir completamente toda a lei. Você é salvo mediante a fé em Jesus, mas isso não deixa que você não tenha que cumprir os mandamentos. Porque aquele jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos. Chegou a Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para herdar o reino do céu? E Jesus falou para aquele rico: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ele virou as costas. Então não adianta você cumprir todo o mandamento, mas se você não negar a si mesmo, você não negar esse mundo e não fazer a vontade de Deus, não adianta nada.
Aquele rico cumpria toda a lei, mas a riqueza tomava conta do seu coração. Estava com medo de desprender dos bens que ele tinha. E Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e toma a sua cruz e siga. E você tem tomado sua cruz diante de Cristo? Ou você ainda está apegado com as coisas deste mundo, com essa pátria terrena? As pessoas estão lutando por uma pátria terrena. A gente tem que lutar por uma pátria celestial. Porque esse mundo aqui vai sofrer juízo. Essa Babilônia, que está a nível mundial, vai sofrer juízo. Não queira ficar aqui. Quando Deus derramar, soltar as suas trombetas, todos os selos, depois vem as trombetas, depois vem as taças da ira. Aí muita gente pensa que Deus é só amor. Deus é justiça. Ele é amor e misericórdia, mas é justiça também. Então ele vai derramar o seu juízo. Ele vai permitir que o espírito do engano haja para aqueles que rejeitarem o amor à verdade, creiam na mentira. Por rejeitar a palavra, que um dia se fez carne no meio de nós, hoje está com poder e glória à direita do Pai. Então muitos estão voltando às fábulas. As igrejas estão se apostasando. Maçonaria infiltrada dentro das igrejas. Doutrinas. Campanha de prosperidade, que você vai ser rico, que você vai ser bem de vida. Jesus não prometeu riqueza. Satanás levou ele, Lucas 4. Quando Jesus foi levado para o deserto. E o Espírito o levou para o deserto, para ser provado. E Satanás ofereceu todos os reinos deste mundo, ofereceu todas as riquezas, e Jesus não aceitou. Então, se você acha que todas as riquezas que você tem vai te salvar, você está enganado. O que vai salvar é a sua fé mediante a graça de Cristo. É pela fé, não é pela lei, mas sim pela fé em Jesus. Porque aquele que tem fé em Jesus, aquele que confessa Jesus e tem Jesus no coração, ele vai cumprir o primeiro mandamento. Os dois primeiros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma. Não farás imagem do que está no céu, nem na terra, nem nas águas. Pois eu sou um Deus zeloso, que pune com iniquidade de terceira até a quarta geração. Os que me aborrecem mais praticam misericórdia, até 1000. E o segundo, que é amar o próximo. Se você cumpre essas duas, você cumpre o resto. Porque aquele que ama o teu próximo, aquele que ama Deus em primeiro lugar e ao teu próximo, não tem inveja do próximo, não cobiça a mulher do próximo, não adultera, não rouba, não mata, não dá falso testemunho. Então quem cumpre esses dois mandamentos, tem esses dois mandamentos guardados no seu coração, provavelmente vai cumprir os outros. Acabou que a pessoa tome sua cruz e negue-se. E não tenha medo de perder tudo que você tem, tudo que você já conquistou. Porque quando o anticristo estiver no poder, literalmente, ele vai se levantar tudo que se chama Deus. Ele vai exigir adoração. Ele vai exigir uma marca. Para aquele que quiser comprar e vender, vai ter que ter a marca. Está preparado para perder tudo? A renunciar a tudo? Por isso que o Senhor fala hoje: tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Porque aquele que ficar aqui nessa terra, lutando por coisas terrenas, quando Jesus voltar, meu filho, se eu ficar para trás, vai ser uma tribulação como nunca visto antes. E aquele que aceitar a marca e aceitar o sistema, e não tiver coragem de renunciar e perder tudo, vai perder a salvação. Aquele que aceitar a marca já está condenado, porque rejeitou a Cristo. Então, infelizmente hoje, dentro das igrejas, estão se apostasando, criando doutrinas. Doutrinas que Deus mandou fazer. O que revela toda a massa? Vamos tirar um exemplo
nas evangélicas. Campanha de envelope. Pastores fazendo campanhas. Ó, se você dá 100, Deus vai... Uma campanha de envelope. Se você ponhar 1000, se você ponhar seu carro, tua casa, Deus vai te dar 2 casas. Conversa para poder dormir, você vai enriquecer o pastor. Ele vai passear e você vai ficar lá chupando o dedo. Cuidado. Um pouco de fermento revela toda a massa. Isso aí é fermento. Fermento de fariseu hipócrita. São os fariseus de hoje. São os hipócritas de hoje. São os hipócritas. Fica fazendo campanha, prometendo riqueza, prosperidade. É isso que eles fazem. Usando a palavra de Deus para te enganar. Para você dar dinheiro lá para eles. Aí você está sustentando falsos profetas. Além de estar sustentando falsos profetas, você está alimentando o governo do anticristo. E se você continua apoiando, você se torna cúmplice. Outra doutrina fomentada dentro das igrejas, na igreja católica. Muitos católicos não vão gostar, mas eu tenho que falar a verdade. Doutrina do purgatório. Que a alma fica purgando após a morte. Morreu é descanso. Se você morreu em Cristo, você vai aguardar a ressurreição. Aquele que morre sem Cristo vai pertencer à segunda morte. É juízo, é julgamento para poder ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas aqueles que morrem em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. Então dizem que a alma fica purgando. Onde na Bíblia fala isso? Onde existe doutrina nas escrituras que falam que existe que a alma fica purgando? Hebreus 9, 27 fala: após a morte é juízo. Se você morreu em Cristo, você vai descansar até o grande dia, a segunda vinda do Senhor. Até os mortos ressuscitarem, seus corpos serem glorificados, assim como de Jesus. Então os que morrem em Cristo têm a vida. A segunda morte não tem poder sobre ele. Mas aqueles que não forem ressuscitados no primeiro, esses vão ser julgados. E vão pertencer à segunda morte. Aqueles que rejeitaram a Cristo. Aqueles que morreram sem aceitar Cristo. Então, lá em Hebreus 9, 27 fala: após a morte é juízo. Assim, o homem ordenado morreu uma só vez, após o juízo. Assim como Cristo morreu só uma vez pelos nossos pecados. Cristo morreu só uma vez. Ele não pode morrer várias vezes. Já morreu, ressuscitou, venceu, tomou a chave da morte, ressuscitou no terceiro dia e está à direita do Pai. Ele é o toda honra e glória. Isso é doutrina. Doutrina do purgatório. Doutrina de homens. Tem muitos que não vão concordar. Mas porque foi criado na religião. Porque foi criado assim. Foi doutrinado, assim como o comunismo infiltrou nessa nação, através de política, vai doutrinando. Aí nego fala: ah não, o comunismo não entrou ainda, o comunismo já está dentro das escolas, das faculdades faz tempo, faz anos. Teoria de Karl Marx. Assim como o sistema político doutrina, a religião também doutrina. Em vez de doutrinar para Cristo, doutrina para aprisionar as pessoas. Purgatório não existe. Isso é doutrina. Então você, católico, não fica acreditando no que o padre fala. Vai para as escrituras. Medita a palavra. Leia. Porque é a palavra que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. É a palavra que pode te libertar. Tem que ler as escrituras. Porque eu já fui desse sistema religioso. Eu não conhecia a verdade. Eu só segui liturgias. Seguia ídolos. Depois, quando eu passei a conhecer isso aqui, o Senhor me libertou dessa escravidão.
Então cuidado com essa doutrina. Outra doutrina, dentro da igreja romana, que eu sei que muitos católicos não gostam quando falam, de que Maria advoga e é mediadora. Da contradição com as escrituras. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Maria não pode interceder e mediar. Ela morreu como os outros, mártires. Está aguardando o grande dia. Quando nas escrituras fala que ela é bem-aventurada, significa que ela ia usufruir das coisas celestiais, mas não que ela ia interceder. Não que ela ia mediar. Quando fala bem-aventurada, significa que ela ia usufruir do paraíso, assim como todos que morreram em Cristo. Assim como se você morrer em Cristo hoje, também você vai usufruir dessas bênçãos celestiais. Maria não intercede nem media. Como diz em 1 Timóteo, só há um mediador, Jesus. E outra doutrina que a igreja romana criou. Neostório fazia parte da época de Roma. Neostório foi contra a doutrina mariana. Expulsaram ele da igreja. Segundo o concílio de Éfeso, estuda sobre o concílio de Éfeso e você vai saber a verdade. Como você foi enganado. Maria não pode mediar nem interceder. E nem advogar na hora da morte. Porque após a morte é juízo. Hebreus 9, 27. Advogada é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus Cristo. Está aí, ó, na escritura. Da onde criaram que Maria advoga? A Bíblia que não foi. Nessa Bíblia aqui não foi. Nessa sua Bíblia católica também não. Pode ter certeza disso, é só ler. Você foi enganado. E o Senhor está aqui hoje para te libertar desse engano, dessas doutrinas. É onde fala, o apóstolo Paulo fala: sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aí são fermentos. Essas doutrinas são fermentos que colocaram dentro da igreja. Um pouco de fermento leveda, contamina a massa, contamina uma igreja inteira. Nas igrejas evangélicas, espírito de Jezabel. Quanto tem de espírito de Jezabel? Profetizas. Deus está te profetando uma vitória. Aquela moça lá que faz profetiza lá, aquela menina, nem lembro mais o nome dela. Aí vai lá, a igreja lota, porque ela profetiza a vitória, mas não prepara o povo para o que vai vir. Espírito de Jezabel, cuidado, profetiza, cuidado. Gente que vem trazer revelação para você. Quer revelação? Palavra. Jesus é a maior revelação, está em Isaías 53. O servo sofredor, o braço de Yahvé. Isaías 53 fala de Jesus. Não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha beleza que atraísse os homens. Está em Isaías 53. A beleza dele não tinha beleza atraente, não era atraente aos olhos dos homens, mas no entanto era o Filho de Deus. Foi levado para o matadouro como se leva uma ovelha. Em silêncio foi levado para o matadouro e não abriu sua boca. Portanto, não tinha nenhuma inverdade nem injustiça em sua boca. E no final de Isaías 53, no último versículo, e por todos nós intercedeu. Lá naquela cruz, mesmo o povo condenando ele, vendo ele sendo sacrificado, ele ainda intercedeu: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor. E muitos ainda rejeitam. Até quando você vai continuar rejeitando a Cristo? Jesus está às portas. Não rejeita esse amor.
Porque Cristo, Ele deu por você, Ele pagou um preço alto. Ele sofreu o que nós não suportaria nem a metade do que Ele passou, para que todos tivessem ao acesso da salvação, por meio da fé. Vamos continuar aqui na meditação. Eu, no entanto, irmãos, o apóstolo Paulo falando, continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Aqui o apóstolo Paulo fala, quem dera se castrasse aqueles que estão criando toda a confusão. Para os irmãos, fossem chamados para a liberdade em Cristo. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a vontade da carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou como diz no primeiro, aqui, no começo da pregação. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruírem mutuamente. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfaça as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se vós sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Quantas pessoas hoje vivem na imoralidade sexual? Homens com homens, mulheres com mulheres, pai com filho, filho com pai, mãe com filho. Coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Pornografia, fornicação dos homens de hoje, que ficam vivendo a fornicação antes do casamento. Pecado. Lascívia. Todo tipo de pecado mortal. São pecados mortais. Quem continua franqueando a vontade da carne e não viver no Espírito, vai ser julgado pela lei. É pecado de morte. Porque a pessoa não luta contra a sua própria carne. E como que você vence a carne? Como que você vence os prazeres da carne? Oração, jejum e meditação da palavra. É assim que você se liberta dos prazeres da carne. Mata a carne e fortalece o Espírito. É simples. Viver em Espírito. Idolatria e feitiçaria. Bom, idolatria e feitiçaria andam junto. É o primeiro mandamento que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagens, nem do que está no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pois sou Deus zeloso, que pune com iniquidade, de terceira até a quarta geração os que me aborrecem, mas pratica até mil misericórdia dos que obedecem aos mandamentos. Palavra do próprio Senhor. A idolatria, o Senhor fala que não pode fazer imagens, escultura. Eu não posso fazer imagem de Jesus, eu não posso fazer imagem da Maria, eu não posso fazer imagem de santos que morreram e nem levantá-los. A idolatria. A palavra fala isso. A palavra deixa bem claro: não faça imagens, nem preste culto, nem adoração. Ah, mas muita gente fala: não, mas é só para lembrar, como se fosse uma foto. Cuidado. Cuidado com essa desculpa. Ah, mas você fazer uma imagem é para você ter uma lembrança. Cuidado. Porque por trás das imagens existem espíritos enganadores. Oséias 4, 11 e 12. O meu povo anda bebendo muito vinho, e por trás de uma imagem existe um engano. Aí fala assim: o meu povo pede um pedaço de madeira, e a vara lhe dá a resposta. Vamos tirar a madeira
e a vara. Vamos colocar o gesso e o barro. O meu povo anda pedindo para um gesso, e o barro ele dá resposta. E por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição que os enganou. Um espírito maligno. Um espírito de prostituição. Deixou de adorar o Deus vivo para adorar um ídolo. Aí o milagre acontece. Porque são espíritos enganadores. Olha para você ver como que a idolatria traz. Feitiçaria e espiritismo. Olha a junção disso. Traz três coisas ao mesmo tempo. Além de trazer a idolatria, traz a feitiçaria e ainda traz o espiritismo. Aí você vai lá, vai no Mercado Livre, compre o seu gesso e faça o seu santo. Aí você faz o santo do jeito que você quer. Aí você faz a imagem do Santo Expedito. Aí você faz, fabrica, levanta, acende uma vela e faz um pedido. Deve estar pecando. Satanás é um anjo caído de luz. Está em volta, rodeando, procurando a quem possa tragar. Aí ele vê a pessoa cometendo pecado e fala, agora eu entro. Vou fazer esse milagre. E ele vai acreditar que foi Deus. Mas foi ele que fez. Foi o diabo. Aí a pessoa deixa de adorar o Deus para adorar um ídolo. Para adorar aquela imagem. É assim que entra a idolatria. Aí vem o espiritismo, porque pediu a intercessão de um morto. Então o Expedito morreu, era um mártir. Está morto. Aguardando o grande dia da ressurreição para participar da glória com o Senhor. Todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Seus corpos serão glorificados, assim como o de Cristo foi. Aí a pessoa está lá fazendo um pedido. Além de praticar a idolatria, um espírito enganador está agindo e está pedindo intercessão de um morto. Espíritos de mortos. Satanás ele pode se passar por qualquer um. Satanás ele pode imitar a voz de qualquer um. Satanás ele pode aparecer até na forma de uma pessoa. Satanás pode aparecer até num anjo de luz. Sabia disso? Muita gente não sabe. Ele pode aparecer num anjo de luz para enganar. Então ele vai usar essa arma ferrenha no final dos tempos. Vai usar o espiritismo. Aí as pessoas vão lá, faz pedido para Aparecida. É um ídolo. É uma imagem feita por alguém. Alguém fez, alguém fabricou. Salmo 115 fala. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. E som nenhum emite sua garganta. Olha que o Salmo 115 alerta. Se tornam semelhantes a eles, os que fabricam e os que os seguem. Aí as pessoas adoecem. Começa a ficar doente. Começa a ter problema de saúde. Começa a vir adultério dentro de casa, traições. Começa a ver dissensões, espírito de intrigas, espírito de inveja. Aí é onde entra a feitiçaria. Ah, eu tenho inveja daquele fulano ali, ó. Vou fazer uma reza para ele em frente da Aparecida lá, para derrubar ele. Porque tem inveja que a pessoa prospera. Pratica a feitiçaria. Aí onde entra idolatria, feitiçaria e espiritismo. Já entra tudo. E o inimigo vai usar todas as artimanhas. Bom, você já vem usando, né? E os padres não pregam a verdade. Os padres não têm coragem de falar isso aqui. Enganando os fiéis. Vão ter consequências no dia do grande juízo do Senhor. Vão ser cobrados se não se arrependerem. Então se arrependa. Se você se arrepender da idolatria, se você abandonar a idolatria, tirar de dentro de sua casa, tirar do seu coração, se você estiver enfermo, Jesus é misericordioso para te curar. Ele pode te libertar, não da idolatria, da feitiçaria, desses espíritos enganadores, ele vem e faz a cura. Por isso que muitos adoecem, por falta de conhecimento.
na palavra. Eu não vim aqui atacar a religião, eu vim pregar a palavra, o que está escrito. Mas, infelizmente, essas três práticas estão dentro de uma religião. E sabem qual religião estou falando. Ela é universal. No entanto, que ela vai se unir novamente com as evangélicas, vai se unir o judaísmo, vai se unir ao islamismo, vai formar uma religião única e vai ficar na mão do anticristo. O ecumenismo religioso vai ficar na mão dele. Porque o anticristo vai se manifestar a qualquer hora. E ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. E quem estiver dentro vai sofrer consequências. Vai receber o juízo de Deus. Vai sofrer pestes. Se você olhar nas trombetas, na quinta trombeta, olha o que acontece na sexta trombeta, olha o que acontece com os idólatras. Vamos ler aqui, ó, sexta trombeta. Olha o que acontece com aqueles que rejeitam a Cristo, que ficam adorando a ídolos, prestando culto a demônios, pedindo intercessão de espíritos. Olha o que fala aqui, ó. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava dos 4 anjos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solte os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Por que o rio Eufrates está secando? Para esses anjos serem soltos. Sabia disso? O rio Eufrates está secando. Esses anjos que estão atados, eles vão ser soltos no momento certo. Foram soltos os 4 anjos que se acharam preparados para aquele exato momento, dia, mês, ano, a fim de que matasse 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam o exército era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros eram as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência: suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como um jacinto e amarelas como um enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e das suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos, destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta uma 1/3 parte de toda a humanidade. A primeira vez, a terra foi destruída por um dilúvio. Agora vai ser por fogo. Fogo e enxofre. Acho que é brincadeira? Está aqui na palavra. O dilúvio foi água, agora vai ser fogo e enxofre. Não é brincadeira. Olha o que fala aqui: o poder desses cavalos na sua boca e na sua cauda, foi quando as suas caudas eram cobras, possuíam cabeças com os quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, gesso, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação inédita. Está aqui. Você acha que não vai ter juízo para quem está na idolatria? Para quem fica adorando a esses espíritos enganadores que agem por trás das imagens, pedindo intercessão? Você quer pedir intercessão? Pede para um líder da tua igreja, um religioso, um pastor, ou um membro, ou um irmão em Cristo, para ele orar por você. O Senhor fala: orai uns pelos outros, intercedei pelos outros. Os mortos não podem interceder. É contra as Escrituras, é contra a palavra. Aí quem pratica tais coisas, invocando a mortos,
adorando as ídolos, levantando ídolos, vão receber esse juízo aqui, ó, a sexta trombeta. E Jesus não quer isso para você. Jesus não quer isso para você. Jesus quer que você seja liberto. Jesus quer que você seja salvo. É pela tua alma. Esse evangelho aqui, eu venho a mais quase 100 quilômetros da minha cidade. Por amor à sua alma. Não é por amor ao dinheiro. Porque o Senhor me provê. É tua alma que está em jogo. É tua salvação que está em jogo. Então é tempo de se arrepender da idolatria e das feitiçarias. Quem continuar nessas práticas não herdará o reino do céu. Apocalipse 21:8. Continuando aqui, Gálatas 5. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Você que pratica o ódio, você que guarda ódio, você que faz intrigas, pratica discórdia, você que tem um ciúme doentio, você que se ira facilmente, você que não pensa no teu próximo, é egoísta. Você que fica fazendo dissensões, jogando um contra o outro, facções. Você que pratica inveja. Você sabia que a inveja é pior que a feitiçaria? A inveja é pior que a feitiçaria. Embriaguez, você que está aí e não sai dessa bebida, não abandona. Você que vive nas orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais nos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Está aqui, Gálatas 5. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem tem esses frutos do Espírito, não existe lei. Para quem pratica os frutos do Espírito, não existe lei. Mas para quem pratica as obras da carne, a lei está debaixo da lei. Você que fica adorando ídolos, não é só idolatria às imagens, não. Ao dinheiro, mamão, Deus mamão. Mateus 6:24. Não se pode servir a dois senhores, nem a Deus e nem a mamão. Não se pode agradar um e desagradar o outro. Eu não posso falar que sirvo a Cristo e ao mesmo tempo eu tenho um ídolo no meu coração. Eu vou lá e eu vou servir a Aparecida. Eu vou seguir Allan Kardec. Esses homens morreram. Jesus não. Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo à direita do Pai. O seu coração tem que reconhecer somente a Cristo, porque é Ele toda a honra, todo o poder e glória. É a Ele. Ele é digno. Amém? Continuando aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não sejamos hipócritas e arrogantes, provocando a ira do outro. E outra, umas obras da carne que muitas igrejas não pregam, principalmente nas evangélicas. Adultério. O adultério, traição, infidelidade. Quantas pessoas estão no segundo, terceiro e quarto casamento? Troca de marido, troca de mulher, como se fosse trocar de roupa.
Quando a pessoa tem roupa velha, vai trocar por uma roupa nova, né? Ele vai numa loja para comprar uma roupa nova. Tem gente que troca de marido, troca de mulher, troca como se fosse trocar de roupa, não é bem assim. Marcos 10. Olha o que Marcos 10 fala sobre casamento e separação. Partindo dali, Jesus para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão, e outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era de seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu Jesus: o que lhes ordenou Moisés? Eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e o mandasse embora. Esclareceu Jesus: Moisés nos deixou escrita essa lei por causa da dureza do coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele explicou: todo homem que se separar de sua esposa ou se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher divorciar de seu marido e se casar com outro, o homem estará igualmente caindo em adultério. Traiu? Manda embora. Não separe. Só manda embora, deixa Deus tratar. Ou Deus trata, Deus mata. Se tratar, Deus vai trazer de volta. Se a pessoa não quer mudar, Deus vai tirar a vida. Porque Ele tem a chave da vida e da morte. Se você for vítima de um adultério, se você é uma pessoa que sempre foi certinho, e a pessoa praticou infidelidade, não divorcie e separe, mande embora. Ou vai embora, deixa a pessoa a ver navios, para aprender a dar valor. Até que a pessoa se arrependa e mude de comportamento. Agora, se a pessoa insistir, pode ter certeza, adultério é pecado de morte. Em qualquer momento Deus pode tirar. Aí na hora que tira, você está livre para casar novamente. Então, a única coisa que separa o homem da mulher, o marido da esposa, é a morte. Somente a morte separa. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Alguém prega isso para você? Os pastores, a maioria, estão em adultério. E pregando nos altares, hipócritas. Não são exemplos. Tem que ser exemplos. Não vivem o que praticam. Não vivem o que se pregam. Às vezes a gente pode até falar, mas não vive. A palavra deixa bem claro: adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Aí a pessoa vai trocando: ah, vou separar, vou divorciar. Ah, vou arrumar outro. Não deu certo com um, ah, não deu certo com esse outro, vou arrumar outro. E vai indo. Quando vai ver, está no quarto, no quinto. Tem gente que reconciliar com o primeiro. Ah, mas é difícil hoje acontecer isso, né? Vida que segue. Acha que é fácil ser cristão? Acha que é fácil seguir a palavra? Então, amados, a palavra verdadeira é esta. E muitos não querem dar crédito a essa verdade. Muitas pessoas vão perecer, muitos vão ficar aqui na grande tribulação se não se arrependerem desses pecados. Mas Jesus, com sua infinita misericórdia, está dando tempo para o homem se arrepender. Por enquanto, só estamos vendo rumores de guerra, sinais. Cada vez mais vai apertar o cerco. Não fique atrás de vitória e bênção. Continue trabalhando, normal. Ninguém está falando para você deixar de trabalhar. Todo trabalho é digno, né? Todo trabalhador é digno do seu salário.
mas vive em obediência à palavra. Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue aos prazeres deste mundo. Não se apegue às coisas materiais, porque você não vai levar nada. Não acumule tesouros nessa terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam. Acumule tesouros nos céus, onde a traça não corrói e nem os ladrões podem roubar. Então, olhe para o teu próximo. Pegue teu dízimo. Ajude o necessitado. Ajude quem precisa. Não fica sustentando esses falsos pastores que pegam o seu dízimo das campanhas para viver no luxo, no fim de semana, comendo do bem bom. Não tem coragem de trabalhar. Não tem coragem de pôr a mão no arado. Muitos pastores podiam estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu não sou pastor de nenhuma igreja. Os pastores que tinham que estar fazendo isso aqui não fazem. Porque atrás do púlpito é fácil. Eu quero ver aqui na rua. As almas estão aqui, precisando de ouvir. Mas não, atrás dos púlpitos é melhor. É fácil pegar atrás do púlpito. É fácil atrás de um computador. É fácil. Eu quero ver na rua. Falar a verdade. Então não é fácil. Por isso que eles não querem, mas ficam lá, atrás dos púlpitos, atrás do seu dinheiro, para você sustentar eles. Para eles no fim de semana sair com a família, comer em um lugar bem bom, e você malemar e comer um pastel, olha lá. E ele vai no melhor restaurante. Ah, não, vou fazer viagem para Israel, a Terra Santa. A Terra Santa não tem de guerra. Santo? Aquele povo judeu que rejeitou o Messias, que ainda rejeita o Jesus, eles ainda esperam por o Messias. Eu sei que tem muitos judeus que estão se convertendo a Cristo, mas tem muitos judeus que rejeitaram e ainda rejeitam. Você sabia o que é o Talmud? Eles pegam o Talmud. Sabe o que fala no Talmud? O Talmud fala que Maria era prostituta e que Jesus casou com Madalena. Que Jesus era só um profeta. Jesus é o Filho de Deus. O Espírito de Deus veio sobre a Virgem. E através dela foi o primogênito, o primeiro e único, unigênito do Pai, primeiro dela. Maria teve outros filhos, mas o primeiro foi do Espírito de Deus. Não foi de relação com homem e com mulher. Depois ela teve outros filhos com José. Já quebra outra doutrina da virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem até o nascimento. Mateus 1, 28. E José não a coabitou enquanto não nascesse a criança. O habitar é não ter relacionamento sexual. Então ele só foi virgem até o nascimento, porque ele era o primeiro. O primeiro e o único, unigênito do Pai. A palavra que fez carne. O primeiro e o último. O alfa e o ômega. Então é a ele. Arrependa-se, ainda é tempo. Então você vê que Israel hoje, essas guerras que estão acontecendo lá, não é guerra, é ato terrorista. Igual aconteceu no Rio de Janeiro esses dias. Milícias botando fogo nos ônibus. São atos terroristas. Não é guerra ainda. Não é guerra de Gog e Magog, igual muitos estão pregando aí. Estão distorcendo a palavra. Cuidado na internet também, viu? Tem muita aí distorcendo, falando que é Gog e Magog já. Não. Gog e Magog é no final da tribulação, onde o pacto de paz vai ser quebrado, uma nação atacará uma outra. Todas as nações atacarão uma outra. O que nós estamos vendo é só rumores. Isso são atos terroristas para gerar caos, para manifestar o filho da perdição. Então eles usam esses meios, o sistema, o maligno. É como Jesus diz, o mundo jaz do maligno. João 14:30.
Jesus fala para os discípulos: eu irei para o Pai, mas o príncipe que virá não tem nada de mim. Ou seja, quando Jesus voltou para o Pai, ele deixou claro que viria um príncipe deste mundo, que não tem nada de Jesus. Ele imita, ele vem como cordeiro, ele fala como cordeiro, ele fala como, mas no coração dragão. O anticristo, ele vai vir promover paz, segurança e prosperidade agora no fim dos tempos. É isso que o mundo está sendo preparado. Porque muita gente fala: não, Jesus está voltando. Jesus está voltando, sim, mas não é por agora. Antes que manifeste o filho do pecado. A apostasia já está dentro das igrejas. Campanha, igreja de fundo preto, meio gospel, virou dinheiro. Hoje tudo virou dinheiro. A igreja hoje virou dinheiro, virou empresa, virou comércio. Infelizmente. As igrejas de hoje virou empresas, virou negócio. É mais fácil você montar uma igreja hoje, usar a palavra assim, e falar: vamos fundar uma igreja ali e vamos ganhar dinheiro. Parabéns, fala de Santo da Galileia aí, rapaz. É isso aí. Usam a palavra para ganhar dinheiro, para extorquir os fiéis. Posso dar uma palhinha aí? Então, tem que tomar cuidado. E o anticristo, ele vai se levantar com tudo que chama Deus. Está aqui em 2 Tessalonicenses, ó. O apóstolo Paulo deixou alerta. O apóstolo Paulo deixou para nós. Olha aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente sem a nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não nos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia. Já está aí, apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aonde? Em Israel. Eles vão construir um terceiro templo. O primeiro templo foi destruído, na época de Salomão, por causa da desobediência dele. Perdeu as 12 tribos, ficou só com 1 ou 2, por causa do pai Davi, por consideração Deus, porque Davi é segundo o coração de Deus. E Jesus é da descendência real de Davi, por parte humana, mas por parte divina vem de uma virgem, então é do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, está aqui, ó, na palavra, e cumprindo. Ele vai se levantar com tudo chama Deus. O segundo templo que foi construído, em que os fariseus da época, Jesus falou para eles: eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. E os fariseus falaram: demorou 40 anos. Como você pode destruir em um dia e reconstruir em 3 dias? Jesus se referia a ele. Ele viveu, morreu, desceu a mansão dos mortos e ressuscitou no 3º dia. Ele não se referia ao templo de pedra. No entanto, aquele templo foi profetizado por Jesus em Mateus 24 para os discípulos, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou. E se cumpriu 70 anos depois da sua morte e ressurreição. Jesus profetizou, cumpriu. Então por isso que eu falo: cuidado com profecias, cuidado com pessoas que têm revelação, tem devida autoria da palavra. As profecias têm que estar de acordo com a palavra, a revelação tem que estar de acordo com a palavra, não com homens que vêm inventando certas revelações. Ah, Deus profetizou isso. 2022, o que apareceu de pastor falando que o Lula não ia subir a rampa, falando que era de Deus, e aconteceu o contrário. Que Deus é esse? Que Deus que erra? Esse Deus aqui não erra. Esse Deus que está na Escritura não erra. É o Deus de Daniel, é o Deus de Moisés, é o Deus dos profetas, e é o Pai que deu seu Filho único por nós. Essa não erra. Homens erram, homens falham, mas isso aqui não erra. Vamos continuar aqui.
Então imagine o terceiro templo sendo construído, ele se assentando como Deus, fazendo tudo a trajetória que Jesus fez. Quando entravam palmeiras a ele, entrando na cidade de Jerusalém, vão fazer a mesma coisa lá em Israel. Vai se repetir a mesma história. É uma briga lá para se levantar esse falso Cristo, esse falso Messias que os judeus tanto esperam, porque eles rejeitaram a pedra angular. Jesus se tornou pedra de tropeço para eles, e muitos aqui estão acreditando, muitos evangélicos, muitos católicos estão acreditando nesse negócio que Israel é a cidade santa. A cidade santa está lá no céu, a nova Jerusalém que desce do céu. Lá no final do Apocalipse fala, a cidade santa vai descer. Quando Deus reformar essa terra, purificar toda essa terra, aí ele vem e desce. Os justos possuirão a terra, e tem uns que vão ter galardões. A cidade santa, há muitas moradas. Jesus falou que tem muitas moradas por aí. Então as pessoas estão lutando por Israel, por essa Israel aí corrupta. Cuidado, eles estão esperando o Messias ainda. Eles esperam ainda por o Messias, e vai se assentar lá e vai se dizer ser Deus, vai imitar tudo de Deus. Continuando aqui, vamos lembrar que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. No entanto, vós sabeis o que detém neste momento para que seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, estão tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus vai ser gloriosa, todo olho vai ver. Apocalipse 1:7. Todo olho verá, todo olho quebrará. Aí fala aqui, ó, Jesus vai matar ele com o sopro da boca. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas de engano, proveniente da justiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. Quais são esses tipos de sinais e maravilhas? Espiritismo, a idolatria por trás das imagens, os espíritos enganadores que agem por trás das imagens de cultura, pedindo intercessão de quem já morreu, pedindo intercessão dos mortos. Está cometendo espiritismo. Vê lá em 1 Samuel 28 o que aconteceu com Saul, o rei. Israel cercado por filisteus, Samuel já tinha morrido, não tinha mais profetas. Ele tinha mandado eliminar todos os médiuns e feiticeiros ali da região. Aí foi uma feiticeira lá em Endor, e a feiticeira ainda falou para ele: você vem me matar também, Saul? Não quis que invocasse Samuel dos mortos, e veio de baixo. O que vem de baixo não vem de cima, vem de baixo. Mansão dos mortos, espíritos enganadores. Se passou por Samuel e ele acreditou, e foi exortado ainda pelo espírito para a desobediência dele, porque Deus mandou ele trazer juízo para os amalequitas. Deus mandou Saul matar os amalequitas, aquele povo que era cruel, não tinha misericórdia de ninguém, mandou eliminar, praticar juízo. Ele não fez, e pagou o preço. Invocou Samuel dos mortos, e o Espírito falou que amanhã mesmo estaria junto com ele no inferno. Então pediu intercessão de quem? Dos mortos. É a mesma coisa hoje. Se você pede intercessão de quem já morreu, seja pessoa santa ou não, você está praticando espiritismo. Então ele vai usar todos esses enganos: espiritismo, idolatria, tecnologia. Hoje você pode fazer uma imagem perfeita, você pode montar um vídeo. Esse dia eu recebi um vídeo, o pessoal tocando chofar em Israel e o céu começou a brilhar. Hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, é possível você manipular imagens, fazer efeitos especiais, assim como nos filmes de ficção. É possível você fazer efeitos especiais.
Uma foto, é fácil você fazer uma montagem hoje. É fácil você criar uma mentira. Então vai usar o que? Sinais e maravilhas ilusórias de mentira. Artimanhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Até os eleitos de Deus. Então todo tipo de engano proveniente da injustiça ele está usando. Aí onde ele fala, porque rejeitaram o amor à verdade. Rejeitaram a palavra. E por este motivo Deus envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Mas há tempo para você se arrepender. Há tempo para você analisar a si mesmo. Leia as Escrituras. Não deixe ser enganado por falsos profetas, por falsos religiosos, travestidos de ovelhas, lobos em pele de ovelhas. É o que mais tem. Muitas pessoas vão pela aparência. Muitos vão pela aparência. A aparência engana. Jesus não tinha boa aparência. Eu provo isso na Escritura. Vamos aqui. Isaías 53. Vou ler aqui. As aparências enganam. E as pessoas preferem acreditar naquilo que vê pela aparência. Olha o que fala aqui. E o mundo despreza o servo. Olha, quem criou a nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto, tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, e que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado. Ele, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Então, Jesus, tudo que ele passou, foi Deus que permitiu, por amor a nós, por amor às nossas almas, para que todos pudessem ser salvos através dele. É um sangue precioso que derramou por nós, por todos nós. Então a ira de Deus, que era para vir sobre nós, sobre a humanidade, caiu sobre ele. Ele carregou as nossas enfermidades, carregou as nossas culpas, as nossas transgressões. E muitos ainda rejeitam. Vai continuar rejeitando? Vai continuar dando glória para outros deuses, para os ídolos de prata, de ouro, bronze, de gesso? Ou você vai abandonar esses ídolos e glorificar somente ao Cristo? Porque a Ele toda a honra e toda a glória. Foi Ele que morreu por nós. Maria não morreu por nós. Maria, a sua parte como missão serva de Deus, trazer o Salvador ao mundo. Contudo, pela mão de Deus foi torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas maldades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre todo ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. Ele, Yahvé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. E ele não expressou nenhuma palavra. E por intermédio do julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus ofendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram uma sepultura com os ímpios. Ele ficou como rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça.
nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé procurar fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Então quem pode te justificar, amados? Não é Maria, não é nenhum outro santo, é Jesus. Ele é o único advogado seu, ele que é o único mediador que pode te levar ao Pai. Ele que vai te justificar. Ou vai te julgar ou te justificar no dia do julgamento. É Ele. É a Ele toda a honra e glória. Por esse motivo lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá o seu despojo entre as multidões. Porquanto ele derramou sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Levou os nossos pecados de muitos, e por nós intercedeu, lá na cruz. Entregou. Por amor à humanidade. Agora eu faço uma pergunta: você vai continuar rejeitando esse amor? Você vai continuar vivendo no adultério, pecado de morte? Você vai continuar servindo aos outros ídolos que nada pode fazer por você? Você ainda vai continuar prestando devoção para a Aparecida, que é um ídolo levantado por mãos de homens? Salmo 115, tendo que a honra e a glória só do Senhor Jesus. Vai continuar adorando a Aparecida ainda? Vai continuar botando a imagem da Maria, sendo o primeiro mandamento fala que não é para fazer imagem de nada, nem prestar culto? Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E você? Está preparado para morrer? Para um dia você ressuscitar entre os mortos e participar da vida eterna? Como está a sua vida diante de Deus? É como diz a palavra: analise-se a si mesmo. Cada um analise-se a si mesmo. Serve para mim também. Para todos nós. Serve para todos nós. Cada um analise-se a si mesmo. Não resista a esse chamado. Viu o que acontece no sexto? Na sexta trombeta, com quem rejeita o amor de Cristo, vai sofrer. O quinto trombeta também. A quinta trombeta, quando cair a estrela abissente na terra, vai se abrir, vai sair fogo, o furor, vai sair gafanhotos, com cara de gente, com dente de leão, com asas, com ferrão de escorpião, vai atormentar pessoas durante 5 meses. Sabe por quê? Porque são aquelas pessoas que rejeitaram o amor à verdade. Vão sofrer. E Jesus não quer isso, que você passe isso. Jesus não quer que você passe por isso. Amém? Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, meus amados, né? A pregação está aí, né? Que o Espírito Santo mandou falar. Está aqui, né? Tudo está na palavra. Compartilhem, né? Compartilhem essa live aí com mais pessoas, curtam, para que chegue a mais pessoas, para que essa mensagem chegue a todos, né? E se arrependam enquanto é tempo, porque nós estamos perto do fim. Amém? Agradeço às pessoas que estão acompanhando, né? Que Deus abençoe e que tenha um ótimo dia abençoado aí. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.